Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus desde já, por essa grande oportunidade. Agora, eu quero aqui trazer uma reflexão da parte do Senhor para cada um de nós. Eu creio que Deus, Ele já tem falado conosco por meio dos louvores, já tem tocado profundamente em nossos corações, mas eu sei que Deus também reservou algo por meio da sua palavra, E eu creio que Ele sabe a nossa necessidade, Ele conhece cada detalhe de nossos corações, Ele sabe aquilo que a gente precisa ouvir, e eu creio que, baseado nisso, Ele há de mover os céus sobre este lugar de uma maneira gloriosa, de uma forma poderosa, porque Ele, na verdade, Ele não vem em vão, nem chegou aqui em vão. Creio que grandes coisas Ele continuará fazendo aqui neste lugar, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor, Criador dos céus e Criador da terra. Ele desfaz, Ele desmancha tudo ou qualquer situação que porventura se levante contra a igreja, contra o povo de Deus, contra os servos e as servas do Senhor. Então, baseado no livro de 2 Reis, capítulo de número 6, dos versículos 8 ao 23, fala de uma batalha, fala sobre um levante, fala de alguém que se ergueu para tentar, destruir o povo de Deus, o povo do Senhor. E eu pude perceber diante desse texto, a maneira que Deus destruiu os planos maléficos que tinham se levantado, que estava sendo projetado, Eu sei que por homens e mulheres que somos, quando ouvimos alguns vestígios de algo que está prestes a se levantar, verdade que às vezes a gente estremece a nossa alma, A gente até um pouco teme, Porque nós sabemos que o adversário de nossas vidas não dá trégua, ele peleja todos os dias ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, E se não for a misericórdia do nosso Deus sobre nós, com certeza nós seríamos uma presa bem fácil na mão dele. Mas o nosso Deus, ele tem demonstrado todos os dias a sua fidelidade, a sua grandeza para conosco, mesmo não sendo merecedores de tamanha graça, mas a cada manhã, louvado seja o nome do Senhor, Ele tem não apenas nos visitado, mas Ele tem se feito presente em cada momento, em cada passo. Ele tem nos acompanhado, e tantas coisas que Ele já tem nos feito, entre elas os nossos olhos às vezes não conseguem ver, nem compreender, mas tantos desmanches que Ele já desmanchou, tantas vezes que a fúria viria de uma forma que talvez nos mataria, mas Ele mais uma vez foi lá e abateu, tem abatido e há de continuar destruindo toda e qualquer força contrária contra o povo escolhido de Deus, contra o povo que foi chamado para ser mais do que vencedor, para a honra e glória do nome de Jesus. A partir do versículo de número 8, a Bíblia vai relatar a história da seguinte maneira: o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Eu vou ler apenas esse versículo como uma base, para que a gente possa ganhar um tempo e poder decorrer um pouco mais na palavra do Senhor. Observemos que se levanta algo e que vinha com o objetivo de destruir, de guerrear, de batalhar contra o povo do Senhor, contra o povo de Deus. E eles
se acampam, eles procuram um lugar com o objetivo de vir para cima, né, do povo do Senhor, porque o desejo deles verdadeiramente era abater o povo de Deus, né? As armadilhas estavam lá, né? O acampamento estava preparado, tudo pronto. Com certeza eles não estavam para brincadeira, eles não estavam ali apenas para poder observar. O desejo deles era destruir completamente ao povo do Senhor, ao povo de Deus. Mas de repente nós vamos perceber que houve uma intervenção, houve um trabalhar de Deus diante dessa situação. Se você observar, né, o povo de Deus estava como que cercado, estava ali diante daquela situação. Se nós observarmos alguns versículos, nós vamos perceber que alguém no meio daquela história já não conseguia mais enxergar, já não conseguia ver, se sentiu totalmente cercado, se sentiu totalmente como se nenhuma força, porque a fúria era grande, o adversário se colocou em uma posição com grande vontade de amedrontar, né, de tirar de fato as forças e abater profundamente o povo de Deus. E nós vamos observar que Deus, o Senhor, estava no meio daquele povo por meio da vida do profeta Eliseu. E Eliseu observando tudo aquilo, e a história vai decorrendo, a história vai falando aqui no versículo de número 9, mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo, né, o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali, né? Nós vamos observar que o profeta Eliseu, o homem do Senhor, envia uma mensagem ao rei de Israel, para que o rei de Israel ficasse esperto, ficasse como um atalaia, porque existia ali uma armadilha, existia algo preparado contra o povo do Senhor, porque eles queriam levar o povo de Deus à derrota. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus começa a entrar em ação, e eu pude perceber e entender a forma que Deus passou a agir. E assim eu acredito, meus queridos e amados irmãos, às vezes nós estamos cercados, tantas lutas, tantas batalhas, tantas adversidades, nós olhamos para um lado, para o outro, e às vezes não encontramos nenhuma saída, mas o nosso Deus, irmãos, Ele está do nosso lado, o nosso Deus, Ele está conosco, Ele sempre entrará na guerra para desfazer todo o intento do maligno. Deus sempre estará em nossas frentes para que Ele venha destruir toda a arquitetação que se levante, que venha contra o povo do Senhor. Então, diante desta guerra, diante desta batalha, Deus não o tira a sua mão. Deus começa a agir, Deus começa a trabalhar, Deus começa a manifestar o seu poder sobre aquela situação. Louvado seja o nome do Senhor. Por mais que você esteja pressionado, por mais que você esteja vivendo um momento difícil de sua vida, por mais que a prova tenha lhe apertado, mas eu quero dizer para mim, para você, que o nosso Deus, irmãos, Ele é um Deus que abate toda intenção maligna. O nosso Deus, Ele é um Deus, irmãos, que quebra o arco, como a palavra diz, queima os carros no fogo, e ainda mais nos pede para que nós venhamos estar quietos. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós confiarmos em Deus e acreditarmos no Senhor, por mais que seja forte a luta, por mais que a batalha esteja
travada, mas Deus não vai abandonar o seu servo na hora da extremidade, na hora da dificuldade. De maneira nenhuma Deus, o Senhor, deixará o seu servo sozinho nesta batalha. Talvez algumas pessoas não consigam nos ajudar, não consigam mover muita coisa para nos auxiliar no momento da dor, no momento da prova, no momento da peleja. Mas se nós formos observar, em todas as vezes que o povo de Deus esteve em aperto, esteve em guerra, esteve em lutas, Deus estava ali mostrando a sua grandeza. Deus estava ali fazendo grandes coisas por meio do seu profeta, por meio do homem ou da mulher a qual ele tenha escolhido para aquele momento. Então, igreja, devemos confiar plenamente que o nosso Deus, irmão, Ele é o Deus que está na peleja, desfazendo, destruindo, abatendo todo e qualquer mal que procure se erguer contra a nossa vida. É bem verdade que a fúria, ela se manifesta, ela fica notório, o nosso coração estremece, mas se nós perseverarmos nele, se nós confiarmos nele, se nós verdadeiramente descansarmos no Senhor, na hora do conflito, na hora do problema, na hora daquela luta, nós veremos o livramento de Deus, nós o contemplaremos, o seu agir e o seu trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos observar que Deus levanta o profeta, e o profeta anuncia ao rei aquilo que estava para acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu creio, irmãos, quando o cerco vier contra a nossa vida, Deus vai nos enviar algo para nos orientar, Deus vai falar algo para trazer sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, aquilo que está para acontecer, porque Deus não deixa os seus servos confundidos, Deus não deixa os seus servos como folha ao vento, porque Deus está na nossa frente, batalhando, guerreando, pelejando, fazendo tantas coisas grandes e maravilhosas. Então, amada igreja, que nesta noite nós possamos crer plenamente que não vai ter levante do adversário que vai destruir a tua vida, não vai ter prova que vai fazer com que você venha desanimar, se destruir, cair, fracassar. Se você perseverar em Deus, confiar no Senhor, você verá o quanto Ele é poderoso para livrar o seu povo. Em tantas guerras e batalhas no meio do povo de Israel, muitas vezes Deus se fez presente com pragas, com sinais. Em outros momentos Deus chama aqueles que até se sentiam pequenos demais, sem nome, como Gideão, mas Deus estava ali para mostrar que estava do lado do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Por mais que a luta se torne grande, mas creia que o dono e aquele que é poderoso, que está no controle de todas as coisas, Ele vai permanecer lá do seu lado, pelejando, trabalhando, agindo, movendo o seu braço, que não cessa de trabalhar em prol da sua igreja, em prol do povo de Deus, em prol de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos observar, amados e queridos irmãos, que assim como Deus não deixou aquele plano ir muito longe, assim também nós vamos ver que Deus não deixa o seu servo sem resposta na hora do momento mais difícil da vida. Aí no versículo 9 você vai observar que quando o profeta vai até o rei e traz aquela mensagem, diz
diz para o rei que ele deveria ficar ali sossegado, ficar em um determinado lugar, porque se ele arredasse o pé, com certeza ele poderia se tornar uma presa na mão do adversário. Então Deus levanta o profeta, leva até ao rei de Israel e traz uma resposta para o seu servo. E a resposta de Deus naquele momento é que ele deveria ter calma, que ele ficasse ali no seu cantinho até que aquela situação fosse resolvida. Mas na verdade, irmãos, quando a luta chega, bate na nossa porta, a primeira tendência é nós se atribularmos, ficarmos desesperados. Às vezes queremos até perder o controle, queremos entrar em um desespero. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: antes do desespero tomar conta da sua vida, aguarde, porque de um lado ou de outro, Deus vai levantar um profeta, um homem, uma mulher, seja lá quem for, mas ele vai trazer uma resposta, ele vai trazer uma palavra, e a palavra que ele há de trazer, ele vai trazer e liberar um consolo, um conforto, vai trazer quietude sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu posso entender que por meio desse texto, Deus não deixa o seu servo, a sua serva, no momento da extremidade, da luta e da guerra, sem resposta, sem uma orientação na postura que o servo e a serva devem tomar no momento do conflito que se levantou contra a sua vida. Se você hoje está vivendo em conflito, está vivendo uma luta, uma peleja, espera, aguarda, confia que Ele vai enviar a resposta. Ele vai levantar alguém e vai trazer para você algo que vai tranquilizar o seu coração, vai acalmar a sua alma, vai te trazer uma paz mesmo no meio da guerra, porque é assim que Deus faz, é assim que Deus age em prol das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto Deus trabalhava, acalmava o coração do rei, Deus não deixou de operar no arraial do Sírio, na questão do adversário, na questão desta guerra. Nós iremos observar no versículo de número 11, então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus começa a confundir toda aquela situação. Deus começa a agir. Observemos que para o povo de Deus, o Senhor traz a calma, traz a tranquilidade. Observemos para o povo do Senhor, Deus procura colocar cada um no seu cantinho enquanto ele trabalha. Mas Deus visitando o arraial do Sírio e confundindo, Deus o Senhor desarticulando. Então creia, eu não sei qual é a tua guerra, eu não sei qual é a tua luta, mas eu posso profetizar à luz da palavra de Deus, que enquanto você estiver quieto, por mais que a luta esteja grande, mas Ele está trabalhando lá, inquietando, destruindo, desfazendo, desmontando toda a arquitetação maligna. Por quê? Porque Deus Ele quer te livrar, porque Deus Ele quer te guardar, porque Deus Ele quer te proteger. Quem acredita nisso, talvez você enxergue o teu inimigo tão grande, tão poderoso, tão forte, tão feroz, mas que nós sejamos hoje como Davi. Quem é esse incircunciso que quer enfrentar o exército do Deus vivo? Jamais encare o inimigo, jamais encare a dificuldade como uma visão pessimista, com a visão de um derrotado ou de uma derrotada. Jamais esqueça, a igreja do Senhor, que nós temos um Deus que está ao nosso favor, que trabalha de dia e de noite em prol da sua igreja. Então eu quero vos dizer nesta noite que esse Deus, Ele está desfazendo, desmontando, abatendo todo projeto do adversário contra mim e contra você. Observe no versículo 11 que ele confunde o rei, ele confunde
aquela situação. O rei ficou tão confuso que chama os seus servos e diz: quem foi que levou essa informação? Quem foi que falou isso para eles? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus não nos deixa confundidos. Deus não nos deixa, irmãos, sem nenhuma resposta de maneira nenhuma. Talvez o momento você não esteja entendendo como está escrito em João 13:7. O que eu faço hoje não entendes tu, mas entenderás depois, irmãos. Aleluia. O segredo é apenas esperar, aguardar, confiar, deixar Ele trabalhar, porque o papai trabalha de dia e de noite para quem nele espera. Louvado seja o nome do Senhor. Então o que é que eu quero vos dizer nesta noite? Deus confunde todo e qualquer adversário que se levante, que se coloque como oposição do povo do Senhor. Se nós pararmos para refletir, quantos sírios Deus já abateu da nossa vida, quantas vezes se levantaram, se posicionaram, e a fúria era grande, era como a cara de Senaqueribe, cara de guerra, mas Deus abatia, Deus o destruía. Então creia, amada igreja, que hoje eu profetizo sobre a sua vida, que todo mal está sendo destruído pelo poder da glória do nome do nosso Deus, do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu observo, irmãos, que no meio de tudo aquilo, mas existia alguém que não estava conseguindo contemplar ou ver o que Deus estava fazendo. Observemos que estava ali um moço, que ele praticamente entra em desespero. Quando ele vê a situação, ele estremece dentro da sua alma. Na verdade, eu observo que naquela batalha Geazi estava como se estivesse em um cativeiro mental. A sua mente estava totalmente apavorada. Entrou quase que em pânico, interrompendo em sua própria vida a capacidade de contemplar a grandeza de Deus, o poder de Deus que já estava ali há muito tempo manifestado, mas ele não conseguia enxergar e nem conseguia contemplar. Então eu observo, irmãos, que às vezes parece que a nossa mente quer ficar bloqueada, como se não houvesse oportunidade, não se houvesse saída, ou como se não conseguíssemos enxergar mais nada em relação àquela luta, àquela prova. Mas Deus, o Senhor, irmãos, Ele uma vez mais, Ele entra em cena naquela situação. No versículo 17, a Bíblia diz que Eliseu começa a orar, que Eliseu começa a clamar e começa a pedir ao Senhor para que os olhos daquele moço fossem abertos, para que os olhos daquele moço pudessem ser escancarados. E a Bíblia diz, irmãos, que os olhos daquele moço foram abertos. A oração de Eliseu foi ouvida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu poderia apenas lhe dizer hoje à noite: se está em conflito, ore como orou Eliseu. Se está na guerra, ora como orou Eliseu. Se está na prova, ora como orou Eliseu. E você verá a glória de Deus sendo manifestada. E até aqueles que estão do seu lado, que não estão vendo, estão em desespero, se nós não tivermos o cuidado, eles mesmos também podem trazer um alvoroço, pode trazer uma dificuldade profunda também para nossas vidas. A Bíblia diz, irmãos, que quando Eliseu orou, os olhos do moço se abriu, os olhos do moço contemplou o que estava ali diante do povo do Senhor. Então, amados e queridos irmãos, Deus destrói todo o cativeiro e abre a visão para que possamos ver o seu agir nesta terra. Louvado seja o nome do Senhor. Se você tem dito para Deus que não está vendo, não consegue contemplar uma saída, não te preocupa, porque Deus nesta noite abrirá a nossa visão e mostrará o seu poder que está ao meu e ao seu favor, porque esse Deus, irmão, Ele é poderoso e não vai de maneira nenhuma deixar que nenhum de nós venhamos ser abatido pela mão de qualquer inimigo ou adversário das nossas almas.
A Bíblia fala que os olhos daquele moço se abriu. A Bíblia fala que os olhos dele se abrem. E quando os olhos dele se abrem, ele tem uma gloriosa do que estava ali presente para com a vida de Eliseu, para com o povo de Deus que ali estava. A Bíblia fala que o que ele viu era que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Louvado seja o nome do Senhor. Eliseu estava com o Senhor, Eliseu estava com Deus, Eliseu estava sobre a proteção divina naquela causa. É por isso que nós vamos perceber que Eliseu age calmamente. É por isso que nós vamos perceber que Eliseu, de uma forma bem tranquila, ele consegue orientar o rei, ele consegue ter calma para falar para o seu moço e orar em prol da sua vida, interceder em prol da vida daquele moço, a ponto daquele moço também ser surpreendido pelo trabalhar, pelo agir, de que Deus, o Senhor, estava ali fazendo em prol de sua vida. Então, amada igreja, nós não podemos entrar em pânico, nós não podemos entrar em desespero. Continuemos a crer. Fiquemos na posição, esperando a última palavra do Senhor, aguardando a sua palavra, que com certeza será de vitória para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Quando aquele moço, irmãos, enxerga isso, quando aquele moço vê aquilo que estava ao lado de Eliseu, as coisas começam a mudar, as coisas começam a se tornar diferentes. Naquele momento, naquela luta, naquela guerra, Geazi consegue entender que o socorro de Deus estava ali. Geazi consegue compreender que a mão de Deus estava ali. Creia tão somente que a mão de Deus, ela está presente, ela está manifestada sobre mim e sobre você. O versículo de número 12, a Bíblia nos fala: e como descera a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peça-te esta gente de cegueira. E a Bíblia diz: e feriu de cegueira conforme a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amada igreja, nesse momento o socorro de Deus chegou. Nesse momento foi notório o trabalhar de Deus. Nesse momento foi notório o operar do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então creia que logo logo vocês o verão, como será notório o que Deus está fazendo por mim e por você. Então continue crendo que vocês verão o trabalhar glorioso desse Deus que peleja por ti, que trabalha por ti e que age pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus confundiu aquele inimigo, Deus agora toca naqueles adversários. Deus abre a visão de Geazi, Deus mostra a grandeza dele sobre aquela situação. Então acalma, tranquiliza esse seu problema, como diz aquele louvor, não é nada. O teu problema para Deus não é nada. Apenas confie, acredite que Ele vai entrar com providência, Ele vai entrar com a solução, Ele vai trazer a resposta que você precisa, Ele vai confundir toda a artimanha, Ele vai tocar em quem precisa ser tocado. Louvado
Louvado seja o nome do Senhor. E uma terceira situação do operar de Deus nesta causa foi fazer com que o seu adversário, o adversário do povo de Deus, pudesse recuar daquela batalha. Louvado seja o nome do Senhor. Nós iremos observar que no versículo de número 23, irmãos, ele desiste de tudo aquilo que intentou fazer. Ele bateu em retirada, eles recuaram, eles se afastaram e deixaram de lado, não quiseram mais acordo em lutar contra o povo de Deus, mas também eles não estavam totalmente doidos de tudo aquilo que Deus já tinha feito e realizado naquela hora. Deus já tinha confundido, Deus já tinha tocado com cegueira, e o que restou para a vida deles foi o recuo. Então eu profetizo que os teus inimigos recuarão, os teus adversários baterão de retirada. Quando você olhar para a sua frente, você vai perceber que eles não estarão mais lá. Você vai perceber que eles não estarão mais adiante de ti. Por quê, pastor Léo? Porque o nosso Deus, irmão, tirou da nossa frente aquele que queria nos destruir, aquele que queria nos matar, aquele que queria acabar com a nossa vida. Então nesta batalha o povo de Deus foi vitorioso. Nesta guerra o povo de Deus saiu de cabeça erguida, saiu com a posse da vitória. Então creia nesta noite, que nesta noite Deus vai fazer os teus, os meus, os nossos inimigos recuarem, e Deus dará a vitória para o povo de Deus, para aquele que nele confia e acredita. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu quero chegar à conclusão. A Bíblia fala que eles bateram em retirada. Ou seja, agora o caminho estava limpo. Agora a situação estava resolvida. Agora a solução chegou. A vitória chegou. Então confie. Seja forte o suficiente. Suporte o que for necessário. Aguenta um pouco mais. Se for preciso dobrar o período de oração, dobra. Se for preciso dobrar o período de jejum, dobra. Se for preciso pagar um preço mais alto, paga. Mas não desista, não recue, não arrede o pé, não dê um passo atrás. Continue confiando, continue crendo que daqui a pouco, aleluia, a glória de Deus se manifestará. O seu agir será notório e nenhum adversário vai poder ficar na nossa frente, porque Deus abate todo o intento do adversário contra as nossas vidas. Que Deus possa vos abençoar, que Deus possa derramar da sua graça sobre as nossas vidas, e que nós creiamos nesse Deus, que Ele desfaz todo o mal contra o povo de Deus, contra a sua igreja, contra as nossas vidas. Essa foi a palavra que Deus ministrou no meu coração. Essa foi a palavra que Deus trouxe para a minha vida. E eu tomo posse dela e acredito e creio que quando nós retornarmos aos nossos lares e voltarmos às nossas residências, cada um para o seu destino, nós o veremos para a glória do nome do Senhor, o caminho limpo. O caminho totalmente desobstruído de qualquer situação que estava ali conturbando a minha vida e a sua vida. Então, concluindo, quero te dizer, a partir dali, o caminho ficou desobstruído e a glória de Deus se manifestou. O adversário foi confundido, foi abatido e o povo de Deus saiu vitorioso, vitoriosa. Então creia, Deus tem vitória para o seu povo. Que o Senhor vos abençoe grandemente, poderosamente, e saia daqui acreditando que quando você
for dando cada passo ao seu destino, creia que cada um daqueles ou daquelas que se ergueram contra cada um de vós sairá, se afastará. Deus, o Senhor, abaterá para a glória e louvor do nome de Jesus. Recebam esta palavra debaixo da graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui eu agradeço a minha rica oportunidade. Que Deus vos abençoe em o nome de Jesus. Obrigado aos meus pastores.